porque eu vou conversar com o Dominique Barter, ele está lá na ponta do link, e explica para a gente se tudo isso tem a ver com esse momento de pandemia, se a pandemia está deixando as pessoas mais intolerantes. Dominique Barter, muito bom dia para você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Gente, o Dominique é especialista em comunicação não violenta. Oi, Dominique. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos. Qual é a avaliação que dá para fazer rapidamente desses pequenos três relatos que a gente fez, desses casos pincelados que a gente mostrou agora? As pessoas estão mais intolerantes? A pandemia está deixando as pessoas mais intolerantes? É claro que a pandemia está aumentando o estresse para muitas pessoas, né? A perda de queridos, de colegas, de amigos, a distância entre as pessoas, a pressão em cima do trabalho, a necessidade de sobreviver. Isso está aumentando a pressão em cima de todo mundo. E, além disso, simplesmente o nível de morte é tão alto que estimamos que algo entre 5% e 10% da população estão em algum estado de luto por perda de pessoas queridas perto deles. Então, evidentemente, a pandemia ajuda. Mas, infelizmente, a gente sabe que casos como esses não são novos, né? Eles já existiam no passado. E isso vem de uma certa indisponibilidade de conviver com a diferença, a necessidade de descobrir formas de dialogar que aceitam a diferença e, às vezes, saudavelmente o conflito na interação com as outras pessoas, mas que impede que isso chegue ao nível de violência que, tristemente, estamos vendo nesses casos. Dominique, eu queria convidar você e aos nossos telespectadores para acompanharem o depoimento da Valentina. A Valentina é essa moça aqui de Florianópolis que foi agredida lá nesse hotel na Bahia. A nossa produção falou com ela ontem, ela mandou um vídeo para a gente e eu queria que você e os nossos telespectadores acompanhassem a fala dela. Por favor, produção, rodou. Partiu de nós uma solicitação que a avó da criança nos desse mais espaço e que levasse o seu neto para brincar em outra área da piscina. Nós já havíamos trocado de lugar porque todos daquele grupo estavam muito alterados, estavam sendo muito inconvenientes, com som alto, jogando água, álcool na piscina, tinha limão de caipirinha para todos os lados, uma verdadeira baderna sem limites. O incômodo deles deve ter começado principalmente a partir de uma senhora, né, que já estava muito alcoolizada, mãe do nosso agressor, compreendeu uma solicitação nossa como uma afronta e foi até o grupo deles começar então a estimular a violência e a raiva. Eles não tentaram conversar, chegaram gritando, são vocês que não gostam de criança, fazendo julgamentos, sem fundamento nenhum, a mim, a meu namorado e a meus amigos que também estavam lá reclamando daquela baderna junto com a gente. A reação deles foi extremamente de reatividade, completamente desproporcional. Uma das mulheres gritava muito alto, bate neles, soca eles. Eles não nos deram nem a oportunidade de fala, nem da troca de argumentos, já chegaram buscando a violência, acusando, vindo cada vez mais próximos a nós, com muita violência, né, vindo para perto dos nossos rostos. Partiram para cima com socos, com tapas, com empurrões. Agradeço demais por esse espaço e assim desejo do fundo do meu coração que a minha história ajude mais pessoas a buscarem ajuda quando passarem por alguma coisa desse tipo e principalmente nesse mundo de violência que a gente está vivendo e que a violência está sendo muito estimulada, que a gente consiga frear isso juntos. Bom, gente, é claro, a gente tentou ouvir o outro lado, como manda o bom jornalismo, mas o outro lado simplesmente desapareceu. Eles tiraram todas as redes sociais, eles não permitem contato, a gente tentou ouvir ao hotel, falar com eles também, com o outro lado, né? Mas, infelizmente, a gente não tem como dividir isso com vocês, porque eles não estão querendo falar. Dominique, como é que a gente faz? Qual é a dica, qual é a receita para que uma situação de conflito não termine numa violência como essa que a gente viu aí estampada no rosto da Valentina? É muito triste ver essa história, né? E o que ela passou. Se a gente quer morar democraticamente com os outros, infelizmente não tem essa receita pronta que vai resolver a situação de um desentendimento com outra pessoa. Mas do lado positivo, isso é um convite, como todo desentendimento é um convite, para a gente exercitar uma certa inteligência democrática, de buscar entender não somente aquilo que o outro está falando, mas aquilo que o outro quer dizer com isso que está falando. Infelizmente, na cultura em que a gente vive, a gente cresce aprendendo diversas formas de expressar que parecem elogiar a violência como uma solução sustentável para nossos problemas. Ela, evidentemente, não é. A violência só provoca mais violência. Mas por trás da mensagem infeliz,
há alguém desejando cuidar de algum valor, algum princípio que é tão caro para ela, não pode ser, não podemos abrir mão disso. E se a gente olha de perto, muitas vezes encontramos que eu também valorizo isso. Por exemplo, nesse caso, talvez as pessoas envolvidas estavam chocados com o que eles interpretavam, bem ou mal, como ameaça à dignidade da sua família. Bem, isso é muito fácil para eu entender. Eu também quero proteger a dignidade da minha família. Então, essa escuta mais profunda, que vai além das palavras e procura ouvir a pessoa na sua posição, abre para mim a possibilidade de enxergar um ser humano lá. E eu não agrido aquilo que eu humanizo. Então, é isso que a gente está precisando em tantos espaços no trabalho, na família, às vezes até no país inteiro. Estamos precisando olhar para aqueles que têm opiniões divergentes de nós e enxergar a humanidade por trás disso. Não precisamos necessariamente concordar, mas precisamos conviver. Muito bom para a gente fechar, Dominique, já que não tem receita, infelizmente não tem receita, mas o que você deixaria de dica, assim, para aquele respiro, para aquele 1, 2, 3, antes de fazer uma besteira, antes de reagir com violência, antes de reagir com agressividade? Se não tem receita, pelo menos uma dica para que a gente tente levar essa informação para quem nos acompanha. Claro, reconhece os sentimentos que vêm acompanhado de um momento alterado e procura apoio, procura alguém que pode te escutar para que você pode escutar o outro. Essa qualidade de escuta que a gente precisa recuperar, para equilibrar tanto fala. Estamos precisando nos dialogarmos e nos comunicarmos melhor. Está faltando comunicação Isso não mesmo. violenta. Valeu, você está no Rio de Janeiro, como é que está o tempo aí? Como é que está o dia Tá hoje ótimo. aí no Rio? E como é que está a situação de pandemia aí? É triste, né? A cidade está vivendo um aperto muito grande, como muitos estados estão, e a gente precisa realmente cuidar de um do outro o máximo possível. Esse é um momento de alerta total, cuidado, solidariedade com os outros, e aí a gente vai passar por um momento como esse. Mas, obviamente, a gente precisa dar todo o apoio ao sistema de saúde e não sobrecarregar as demandas em cima deles com um comportamento que não cuida da seriedade da situação. E na Inglaterra, gente, Dominique, naturalmente, vocês perceberam, não é brasileiro. Dominique tem 52 anos, há 29 adotou o Brasil, ama o Brasil, mas ele é inglês e conta pra gente. Então, como é que está? Divide um pouquinho da informação lá do teu país, como é que está a situação lá? Então, ainda está em lockdown total na Inglaterra, mas o processo de vacinação está avançando e isso, junto com o lockdown, parece estar diminuindo muito os números. Então, eles ainda seguram para ver qual vai ser o resultado mais definitivo, mas a prognose neste momento é muito positivo, que a gente tem como passar isso quando a população se une e toma medidas responsáveis. E a questão econômica? Você tem retorno de... A questão econômica, sim, a gente vê muito claramente, cada vez que você tem um país em que as pessoas, a população e o governo não têm se unido para resolver isso em termos de saúde, a economia sofre mais. Então, a Inglaterra é um bom exemplo disso. Medidas muito irresponsáveis o ano passado deram numa crise catastrófica em termos financeiros lá. E, infelizmente, a gente sofre a mesma coisa aqui no Brasil, porque as pessoas consideram que é necessário continuar com a economia aberta para cuidar das suas finanças, quando a verdade mostra o oposto. O que a gente precisa fazer é tomar as medidas necessárias para a saúde em primeiro lugar, e isso é a melhor maneira de cuidar da economia. Tá aí, Dominique Barter, especialista em comunicação não violenta. Muito obrigada por dividir teu conteúdo, tuas informações aqui com o nosso público. Até uma próxima oportunidade, um ótimo dia, um ótimo final de semana aí para você. Obrigado, Márcia. Até a próxima.